Graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos trabalhando à noite numa série baseada no livro de Ruth. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, no primeiro capítulo deste livro. Ruth, o primeiro capítulo. Enquanto vocês localizam o texto, chegou às minhas mãos um pedido de oração em favor da vida do seu Zelão, sogro do Rubens, que está internado há 28 dias em coma. Então eu peço as suas orações em favor do senhor Zelão. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 6 deste capítulo, meia dúzia. E diz a Escritura: Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não! Nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenha esperança, ou ainda que eu casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O meu povo, o seu povo, é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Esta não é Noemi? Porém, ela lhes disse: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de
de Noemi: se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus nos fortaleça com a sua palavra. No domingo passado, nós começamos este livro de Rute na perspectiva de entender como Deus transforma tragédias em bênçãos, na perspectiva de nós descobrirmos como Deus trabalha de maneira misteriosa na vida da gente, a fim de nos conduzir para atender os seus propósitos. É impressionante este aspecto que nós devemos atentar. A nossa vida aqui não é tudo o que Deus preparou. A nossa vida aqui é uma face daquilo que Deus preparou, é um aspecto da vida que Deus preparou, e nós devemos entender que a nossa vida pode ter altos e baixos. Mesmo sendo de Deus, nós podemos ter altos e baixos. No domingo passado, nós aprendemos que a gente, quando entra em adversidades, não deve encarar estas adversidades sem buscar a face de Deus, sem depender de Deus para enfrentar essas crises. Nós já somos crentes em Cristo Jesus, e por essa razão nós temos alguém que sofreu na cruz em nosso lugar, e que vivenciou todas as provas e tentações que nós sofremos no cotidiano, e Ele é capaz de nos ajudar nesses tempos em que nós temos aflição. Noemi não sabia disso. Noemi ainda não estava revelada sobre Jesus. Nós já estamos cientes da obra de Jesus e de como Ele nos ajuda, fazendo-se nosso mediador e cuidador. Mas Ele diz: no mundo passais por aflição, tende bom ânimo. No mundo passais por aflição. Ele nunca disse: vocês vão ter eterna felicidade na terra. Ele disse: vocês terão eternidade feliz lá adiante, quando o Senhor fizer todo o acabamento de sua obra de redenção, mas não aqui. Acontece que esse texto, ele nos mostra então que Deus, por meio até da desobediência humana, se utiliza das pessoas para o plano redentor. E nós sabemos, lá no fim da história do livro de Rute, que Rute será um instrumento poderosíssimo de Deus para a vinda do Messias. Mas até aqui nós não sabemos. Nós não sabemos o que motivou Elimeleque a questionar se deveria ficar ou não. Nós não sabemos o que levou esta família a migrar, exceto pelo que o texto diz: houve um período de fome, um período de escassez. Alguns comentaristas entendem que essa família tinha posses em Belém. Daí a possibilidade de se mudar e de, até certo momento, até conseguir se sustentar pelo trabalho lá em Moabe, eles teriam, vamos dizer assim, gasto as suas reservas, e ficando lá, eles foram ficando pobres. Aí nós vimos, no domingo passado, que Deus permitiu, Deus conduziu, não sabemos como, Deus conduziu os 3 homens da família, Elimeleque, Malom e Quilion, à morte. Vocês podem imaginar quando uma pessoa aqui perde o cônjuge. A pessoa fica um pouco desnorteada. O papai dizia assim:
Marido que chora a morte da mulher no enterro, casa logo. E é verdade. E é verdade. Homens que eu conheci, que choraram profundamente a morte de suas esposas, casaram depois de 1 ano. Menos até. Homem que não chora a morte da esposa não casa de novo, continua viúvo. Mas as mulheres são difíceis de casar de novo. Não são todas que querem enfrentar esse desafio outra vez, de casar com um homem. O que vemos aqui, meus irmãos, é que Noemi permaneceu viúva, com dor tremenda da perda do seu escudo, do seu reforço, do seu ombro amigo. Aí ela assistiu os seus filhos procurando noivas de uma terra estranha. Luiz Saião diz assim na sua meditação, diz assim: mamãe, estou namorando uma moabita. E Moabe era uma terra pagã. Havia textos da lei de Deus que mostravam com toda a clareza que um israelita nunca deveria adotar a religião dos moabitas. Não havia uma regra que não podia casar, mas havia uma regra que não podia adotar a religião dos moabitas, porque os moabitas eram pagãos. Ela Noemi, está na terra de pagãos, está viúva, os filhos estão casados com mulheres da terra pagã, e o que é que ela deve fazer? O que é que ela deve fazer? O texto nos mostra que as suas noras conheciam Javé. Conheciam Javé. Quer dizer, de alguma maneira, dentro daquela casa, a fé dos hebreus foi mantida. Isso é importante a gente observar. É importante que haja uma consciência de que nós estamos falando de uma mulher que não abandonou a fé. Mas nesse instante da vida dela, ela está sovada como um pão. Hoje de manhã se falou muito de comida, eu fiquei com vontade de repetir no sermão da noite, comida. A gente sova o pão, exatamente para ele ficar macio. Noemi está passando por um tempo em que ela está sendo sovada. Ela não conhece os planos de Deus, mas ela tem algumas ideias a respeito de Deus. Ela sabe perfeitamente que o Senhor, ela está dizendo, nos versículos 8 em diante, ela está dizendo para as noras, que o Senhor é bondoso, que Ele seja bondoso com vocês, que Ele seja leal com vocês, que Ele seja uma pessoa profundamente abençoadora. Ele diz: o Senhor faça com que vocês sejam felizes. Mas a premissa dela, nesse caso, está errada. Ela está tentando resolver o problema por ela mesma, porque ela está decepcionada com Deus. Ela diz com toda a clareza, no versículo de número 13, o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Eu perdi marido, eu estou numa terra estranha, eu perdi o marido, eu perdi os 2 filhos e ganhei vocês. Ela gosta das noras, tanto é que ela chama as noras de filhas. Minhas filhas, minhas filhas. E ela vê a contrapartida, ela vê 2 noras que a amam também. Isso quer dizer para nós que no meio de todo o sofrimento, ela conseguiu
repartir com aquelas pessoas a sua fé, ela conseguiu manter dentro de casa o culto a Javé, tanto é que as noras citam o nome de Javé e não o nome de Camus, que seria o Deus delas. As noras são capazes de observar que elas estão sendo agradecidas pela forma com que trataram a sua sogra. Há uma união familiar, há um convívio abençoador naquela casa. Entretanto, ela chegou à convicção de que Deus é seu inimigo. Já te aconteceu isso? Deus se esqueceu de mim. O salmista, o profeta, a linguagem do Antigo Testamento permite esta fala. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? O Senhor se tornou meu inimigo? Por que o Senhor virou as costas para mim? Esse tipo de abordagem é uma coisa própria nossa, é uma coisa própria do ser humano. E nós não devemos achar que isso necessariamente seja pecado. Nós não estamos dizendo que Noemi estava pecando quando ela dizia: Deus se tornou meu inimigo, Deus pesou a mão sobre mim, eu fui cheia para lá e estou voltando absolutamente vazia, eu estou sem propósito. O que eu mais quero é morrer na minha própria casa, na minha própria terra. O que eu desejo para a minha vida, para a vida acabar bem dentro de Belém Efrata. É isso que eu quero, eu não quero mais nada. Então, baseada nessa forma, nesta crise que ela está vivendo, é que ela começa a pensar em soluções pragmáticas para suas filhas. E qual é a solução pragmática? Vão embora, voltem para a casa de suas mães. É interessante que no Antigo Testamento se dizia: vá para a casa do seu pai. Mas como era a terra pagã, um homem ali podia ter várias mulheres. E o melhor era mesmo as filhas voltarem para a casa de suas mães, aquelas que as geraram. Mas a perspectiva de Noemi é: vamos ver se vocês conseguem um marido novo com a ajuda de Deus, porque eu não posso dar mais filhos para vocês. Ela lembra da lei do levirato, em que um filho substitui o outro para suscitar a descendência daquele que morreu. Ela está, então, pensando em possibilidades humanas. E esse é um ponto importante. Quando a gente entra em crise e a gente tem a mentalidade de que Deus se esqueceu da gente, a gente toma remédio. A gente entra no tratamento. A gente procura, de certa maneira, tentar localizar uma solução que seja plausível dentro da nossa cabeça. Muitas vezes a gente não tem a paciência de esperar Deus se pronunciar. E é o que Noemi está vivendo. Não é fácil que aquela crente sofreu. Gente, não estou tentando diminuir o sofrimento. Foi um sofrimento que eu acho que nenhum de nós experimentou, a não ser que tenha havido uma tragédia tão grande na sua casa que toda a família morreu e você ficou sozinha. Esse estado é conveniente? Esse estado é conveniente? Esse estado nós devemos curtir? Esse estado nós devemos alimentar? Deus não vai dar tempo para Noemi se alimentar deste sentimento. Deus vai começar a mostrar perspectivas novas, e não é pela recepção que ela tem na cidade, não é pela volta para casa, é justamente por Ruth, a sua nora. E é interessante você vir aqui, que
Parece que essa mensagem deveria ser a volta para casa. A volta para casa. O que nós deveríamos pensar sobre a volta para casa? Noemi voltou da terra de Moabe, versículo 6. Ela saiu do lugar onde havia morado, versículo 7. Voltando para a terra de Judá, versículo 7. E ela propôs o seguinte: vão agora e voltem, cada uma para a sua terra, para a sua família, para a sua estrutura antiga, para vivenciar a vida pagã de Moabe. Voltem para procurar um marido que seja um moabita fiel a vocês, mas que Javé abençoe, não Camos abençoe, Javé abençoe vocês. E vocês observam que as duas noras têm uma reação de querer acompanhar a sua sogra. Elas gostam da sogra. Isso é raro, né? Elas gostam da sogra. Elas consideram a sogra a mãe apropriada para elas. Eu queria dizer uma coisa para vocês: se você está passando uma crise pesada e é crente no Senhor Jesus Cristo, você continua sendo luz, mesmo que não se sinta bem para isso. Você está alimentando alguém, você está abençoando alguém, você está fortalecendo a vida de alguém. Mas, pastor, a minha vida está muito complicada, eu estou muito chateado, eu estou muito ferido. Presta atenção. Quem está por trás de tudo isso? Quem está por trás de tudo isso? Fala você. Quem está por trás de tudo isso? O Senhor. O Senhor está por trás de tudo isso. O Senhor está permitindo que a sua serva, tão fiel, tão dedicada à sua família, seja provada até o limite da sua condição. E por que Ele está fazendo isso? A Bíblia vai revelar, mas nesse tempo eles não sabem. No nosso tempo, a gente não sabe exatamente o que Deus quer fazer por meio do sofrimento que nós temos. Nós precisamos abrir os olhos e dizer: Senhor, até quando o Senhor vai ficar calado? Até quando eu vou ficar sofrendo essa crise? Porém, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle das coisas. Então eu bendigo o teu nome, ainda que triste, ainda que solitário, ainda que acabado, ainda que cheio de problemas. Eu quero, Senhor, dizer que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Eu quero, Senhor, ver a tua graça, me dá paciência, me dá perseverança. E é aquilo que foi dito na semana passada. Não se afaste de Deus, achando que as suas soluções ou as soluções que outras pessoas sugerem seja a solução. A solução está sempre em Deus. E nós olhamos para essa questão da volta outra vez e vemos que Noemi retruca. Olha, eu não posso dar a vocês filhos, então não adianta ficar esperando para casar com eles. A minha amargura é maior do que a de vocês. O Senhor descarregou a sua mão contra mim. Vocês ficariam tanto tempo sem casar, vocês precisam casar. Ela não está olhando para aquilo que Deus pode fazer. Ela está olhando para o que ela pode fazer. E ela não pode fazer nada. Então, esse último argumento convence Orfa. Orfa é a esposa do caçula, do filho caçula. E Orfa chora, porque ela está convencida que Noemi tem um Deus poderoso, mas com um beijo
ela se despede da sua sogra e vai embora. Ela volta. Noemi volta e Orfa volta. Noemi volta para casa, onde o nome do Senhor vai ser de novo trabalhado na vida dela. Mas Orfa volta para a sua terra e Noemi disse assim: você não viu? A sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. E Orfa provavelmente não estará no reino de Deus. Mas ela não tinha, assim, o conhecimento de Javé? Tinha. Ela não tinha a convicção de que Noemi foi consolada por Deus, apesar de reclamar de Deus? Tinha. Ela não se dispôs inicialmente a ir para a terra de Noemi? Se dispôs. Mas ela foi convencida pelos argumentos humanos. E isso me assusta. Porque se não há conversão, há conhecimento intelectual da fé, se há um certo nível de experiência da fé, as pessoas experimentam uma graça ou outra de Deus, mas os argumentos humanos a confundem e a desencaminham, e ela volta ao seu passado. Convertida ela foi? Ela não foi. Nós temos aqui em Orfa o exemplo de eventualmente pessoas que experimentaram da graça de Deus de alguma maneira, mas nada aconteceu no seu coração. Orfa representa isso para mim. Noemi representa para mim o crente desesperado que eventualmente esquece que Deus está por trás de tudo. A Orfa, para mim, fala de uma pessoa que vivenciou o ambiente eclesiástico, o ambiente da igreja, que experimentou usar a nomenclatura que nós usamos, não é? É capaz da pessoa chegar aqui como um papagaio e dizer assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Ela pode fazer isso, ela é inteligente, ela sabe repetir as palavras, mas isso não desceu ao coração. Orfa estava numa situação em que ela foi convencida por argumentos que são muito rasos. E ela aceitou voltar para trás, e o passado voltou a ser o presente da sua vida. E Noemi insiste: vá você também com ela. Vocês podem imaginar Noemi chegando envergonhada, porque ela saiu com posses da sua terra. Tchau, 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 até mais, eu vou para lá, porque lá tem comida e não sei o quê. E ela vem cabisbaixa, com o coração absolutamente destroçado, com a saúde comprometida, sim, porque isso afeta a saúde, não é? E chegando e não querendo nem ser reconhecida, não querendo nem que usem o seu nome, que troquem o seu nome, porque ela está absolutamente cabisbaixa. Ela diz: quando eu saí eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Ela diz: não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara. Não me chamem de agradável, mas me chamem de amarga, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Por que querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Olha que desânimo. Olha que desânimo. Ela não sabia, mas Deus estava prestes a mudar o coração dela. Deus estava prestes a trazer para Noemi uma graça abençoadora. Eu não posso contar, porque não faz parte do texto de hoje. É um segredo. Vocês têm que vir no próximo culto para saber.
Não, vocês têm que ler a Bíblia. O fato, queridos irmãos, é que Ruth permanece do lado de Noemi. Eu vou com você. Você não viu sua concunhada? Usa a cabeça. Vai procurar marido, você é jovem. E marido representava a segurança, porque não tinha mulher remunerada naquele tempo. Era raro acontecer isso. O trabalho feminino era mais complexo de ser remunerado. Quer dizer, ganhar um marido representava ganhar sustento para o resto da vida. Não é? Hoje em dia está ao contrário, as mulheres que estão sustentando os maridos. Mas naquele tempo era o marido que sustentava a esposa. O fato, queridos irmãos, é que Ruth é tão firme, mas tão firme que ela cala Noemi. E a Bíblia diz, Noemi parou de insistir. Eu assisti diversos vídeos a respeito do que os cineastas fazem acerca da história de Ruth, e eu vi, em vários dos filmetes que eu vi, Ruth caminhando atrás de Noemi, Noemi na frente, liderando a caravana de duas, e Ruth atrás. E Noemi deveria estar pensando, o que eu vou fazer com uma viúva mais nova do que eu, que é estrangeira, nenhum israelita vai querer casar com ela, vamos ficar as duas, e se eu tiver uma porçãozinha para comer, com mais uma boca fica complicado. O que eu quero? Eu quero morrer em paz, eu não tenho mais nenhum alvo na vida. Tudo que me aconteceu me trouxe esta infelicidade. Do ponto de vista humano, é normal a gente pensar assim até. Mas eu queria recordar vocês do fato de que Deus mandou avisar a Noemi que ele tinha mudado a sorte lá em Israel. Deus não estava esquecendo de Noemi. Deus não está esquecendo de você que está passando uma crise violenta. Deus estava planejando algo maior do que Noemi. Deus planeja na sua vida coisas maiores do que você mesmo. Você está entendendo? Você está dentro de um plano de Deus, que não depende de como você está emocionalmente agora. O que você precisa se lembrar é que Deus quer usar sua vida nos propósitos dEle. E você não pode desanimar. E o contraponto dessa história é exatamente a Ruth, porque a Ruth é o contraponto. Não, eu vou ficar. Eu não vou voltar, é a única que não volta. Da trama, é a única que não volta. Vocês repararam nisso? Ela disse, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Para mim, o que significa essa vontade toda de Ruth, significa que ela realmente foi convertida a Javé. Ela é leal, e a gente pode exaltar a lealdade de Ruth a Noemi, mas, meus irmãos, quem muda o coração é Deus. E Deus mudou o coração de Ruth. Por quê? Porque ela disse, olha, eu quero andar ao seu lado, porque eu fiz essa escolha de querer andar do seu lado. Eu estou disposta a morrer no mesmo lugar que você morrer, tempos depois, obviamente, não é? Já reserva um lugar no seu túmulo, vai antes, depois eu vou, não é? Eu vou morrer no lugar onde você morrer, mas especialmente ela diz,
o seu povo será o meu povo. E mais, e principalmente, o seu Deus, o Deus que você me mostrou nos tempos de aflição, nos tempos da sua crise, nos tempos da sua dificuldade, nos tempos da sua luta e da sua tristeza. Aquele Deus que você clamou e acha que não te ouve, é o Deus que eu quero para mim. Noemi não falou mais nada. E foram as duas embora. Eu quero dizer para você que esse texto fala ao meu coração para te dizer: insista na graça. Você não imagina como a sua confiança no Senhor, mesmo que você tenha uma tragédia na sua vida, vai fazer diferença na conversão de pessoas. Vai fazer na conversão de pecadores. Aguente firme, porque Deus tem um propósito com tudo isso. O apóstolo Paulo, quando trata da questão do sofrimento, ele diz uma coisa que me consola, 1 Coríntios 10, 13, e eu queria recordar isso com vocês. 1 Coríntios 10, 13, vai dizer assim: já achou? Já achou? Não sobreveio a vocês nenhuma tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá, leia comigo, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Eu queria lembrar isso a vocês. Nenhuma crise é infinita. Toda crise tem um começar e um terminar. Toda crise traz para a gente lições da graça. Noemi, eu poderia dizer isso de Noemi. Noemi, não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentada além do que você pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento para que você a possa suportar. Quando Noemi volta para casa, a cidade fica empolvorosa. O texto mostra que a cidade se comoveu por causa das duas que chegaram. Pouca roupa na bagagem, quase nada. Roupas já esgotadas pela viagem, não de alguns dias, cabisbaixas. A Ruth olhando para os lados, sem conhecer ninguém, sem nada, sem nenhuma referência, numa terra absolutamente estranha. E Noemi tentando se ocultar das velhas amigas, talvez. E as mulheres disseram para ela: você não é a Noemi? E ela disse: eu não quero ser chamada mais assim, eu estou muito sofrida. Mas, meus irmãos, o texto adiante vai mostrar as janelas que Deus está abrindo, as portas que Deus está abrindo. Esse texto me ensina de que um crente pode chegar à exaustão
na sua vida. Mas eu quero terminar falando da providência de Deus. Se Deus havia castigado Israel por causa de andar de qualquer jeito, e por isso deu fome a Israel, Deus permitiu certamente que essa família migrasse para Moabe para morar ali algum tempo. E na hora certa, na hora da maturidade, Deus trouxe de volta. No momento exato de que tudo precisava acontecer. Se vocês me perguntarem qual é a origem de Boaz, a origem de Boaz, segundo consta nas Escrituras, tem uma mãe que foi prostituta, Raabe. E o escritor está mostrando que Deus não tem limitações dentro de Israel. Ele foi convocar um homem, Boaz, que é misto, é meio judeu, meio pagão, não no sentido da fé, no sentido da procedência. Ele é filho de uma mulher convertida, que não era judia. E Ruth vai ser uma mulher que é uma filha espiritual de Noemi e moabita. E com isso ele vai mostrar que o Messias não é só de judeus. O Messias é de judeus e gentios. Deus, na sua providência, permitiu a fome. Deus, na sua providência, permitiu a colheita da cevada. Deus, na sua providência, permitiu que Noemi fosse intensamente provada. Deus converteu o coração de Ruth e fez com que Ruth fosse o ponto de apoio de Noemi. E no decorrer da história, a gente verifica que o objetivo de Deus era usar estas mulheres para a sua glória. Eu queria convidar você a se sentir do mesmo jeito. Deus está querendo usar você para a sua glória e na sua providência Ele está atuando em todas as áreas em volta de você. A história não está acontecendo a esmo, de forma aleatória, ela está acontecendo e dentro da sua vida Deus tem um propósito para ela. E você não pode esquecer disso. Ainda que passemos por aflições, ainda que vivamos de uma maneira difícil neste mundo, por crermos em Javé, por crermos em Jesus Cristo, por confiarmos na sua graça. Meus irmãos, que o Senhor desperte o nosso coração para a gente ser como Ruth. Eu quero o seu Deus, eu quero o seu Deus, eu quero a Deus, eu quero a Deus.